A história é longa, vou tentar resumir ao máximo, porque como a maioria das pessoas, eu comecei esse negócio totalmente informal, eu não tinha ideia de onde iria chegar, eu tinha uma meta e a minha meta era muito baixa e muito rápido foi atingida. Eu comecei lá em 2017 a vender porque eu senti a necessidade de ter uma segunda fonte de renda, né? E isso me despertou quando eu assistia muito aqueles programas na GNT, programas na Discovery Channel, falando sobre o americano, né? Que ele não sai pra rua pra ganhar dinheiro, ele sai pra rua pra fazer dinheiro. E isso me tocou bastante. E ao assistir esses programas, eu via que os americanos ganhavam em torno de 10 a 20 mil dólares por mês. E aí eu, com um salário ali na época de 4 a 5 mil reais mensais, eu falei, por que não chegar nos 10 mil, né? Então eu pedia muito para Deus, eu me conecto muito com Deus, para que Ele me desse uma segunda fonte de renda. E no final do ano de 2017, Ele falou assim, ó, anuncia no Mercado Livre alguma coisa que você vai vender. Veio de Deus isso daí, você? Veio de Deus. Eu passei o ano inteirinho pedindo para Ele uma segunda fonte de renda e Ele me deu. Veio, eu tenho certeza que veio dele, porque eu me conectava muito com ele, eu me conecto muito com ele até os dias de hoje. E eu comprei um relógio, coloquei no pulso e ele falou, anuncia que vai vender. Eu anunciei. Comprado pra você, no caso. Comprei pro uso, coloquei no pulso, num smartwatch na época, coloquei no pulso e ele falou, anuncia. Quando eu anunciei, no outro dia de manhã eu acordei e apareceu lá a notificação no celular que todo mundo quer ver, né? Que é você vendeu. Você vendeu. Tá. E eu tirei do pulso o relógio, embalei, coloquei no correio e despachei. Voltei na loja, comprei mais 2, em 3 dias já tinha feito 3 vendas. Voltei na loja, comprei mais 4, em 7 dias já tinha feito mais vendas. E aí eu senti a necessidade de colocar mais novos produtos, mais SKUs, para poder começar a ter um faturamento que eu tinha colocado como meta, que era chegar nos 10 mil reais. E muito rapidamente isso aconteceu porque lá em 2017 a concorrência ela não era tão grande quanto é hoje. Mas eu confesso para você que não foi fácil. Não foi fácil. Sim, imagino. Você então, até então, você trabalhava numa CLT mesmo? CLT. Eu era supervisor de vendas naquela época, em 2017. Eu tinha uma equipe com 10 vendedores na rua, onde eu tinha que gerenciar esses vendedores para que eles pudessem atingir os resultados e as metas. Então eu já tenho metas comigo já há muitos anos sendo vendedor. E continuei. Coloquei mais novos SKUs, coloquei mais produtos e em cerca de 3 meses eu já estava com um faturamento de 10 mil reais e naquela época o lucro ele era muito maior porque a minha operação ela era muito menor do que é os dias de hoje. Eu vou contar para vocês um pouco mais dentro desse podcast. Você fazia tudo sozinho nessa época, né? Nessa época, sim. Como as vendas eram menores, era em torno de 3 a 4 vendas por dia ali, com o passar do tempo, então eu ainda conseguia administrar, né? Era meio que aos trancos e barrancos, porque como eu trabalhava o dia inteiro na rua, então eu andava com o meu estoque dentro do carro. E quando saiu uma venda, o que eu fazia? Eu passava numa lan house, imprimia a etiqueta e quando dava em torno de 16h30 eu ia para a porta de um correio para postar os produtos. Então eu confesso para vocês que mesmo sendo mais fácil naquele momento, por ser CLT, eu tinha sim que me desdobrar para conseguir fazer as entregas todos os dias. Com certeza, eu imagino. E, cara, e como vocês se conheceram nesse processo aí? Ou isso aí tá mais pra frente ainda? Não, eu vou contar um pouquinho como que eu entrei nesse processo. O Daniel é meu amigo de longa data, a gente se conhece desde 2006, 2005, 2006. Nossa amizade foi crescendo depois de uma fatalidade que a gente teve. Na verdade, eu era amigo dos irmãos dele mais novos. O Daniel perdeu 2 irmãos num acidente de carro, uma tragédia no carnaval de 2008, onde os 2 eram mais próximos a mim. Eu já conheci o Daniel por meio deles, mas um dos irmãos dele era muito próximo a mim. A gente trabalhava de motoboy junto na rua, né? E aí nessa ocasião eu e o Daniel ainda ficamos mais próximos depois dessa fatalidade. Nós já éramos amigos, mas a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte depois desse acontecimento. E tipo assim, o Daniel
com essa nossa amizade foi crescendo. Em 2015 eu tive meu primeiro filho e, tipo, nós estávamos muito próximos. Eu convidei ele para ser padrinho do meu filho, então ele é padrinho do meu primeiro filho, né? Foi até numa ocasião com outro amigo, onde eu tive que escolher 2 amigos ali. Eu falei, ó, se for menina vai ser um, se for menino vai ser outro. Fizemos uma brincadeira, uma situação em cima disso. Acabou que era menino, foi o Daniel, o padrinho. Eu brinco que hoje em dia chamar o Daniel para ser padrinho do filho vai ser gostoso, né? Que hoje uma qualidade de vida um pouco melhor, um padrinho presente que vai dar brinquedo, vai dar presente, vai ter tempo também. É mais fácil, mas na época que eu convidei, esse cara aqui posso falar que era um duro na vida, né? Entendi. Então não foi nada por interesse, por nada. Foi de coração, foi pela amizade, foi pela proximidade. Legal. Né? Isso aconteceu em 2015, quando meu filho nasceu, em janeiro de 2015. E o meu primeiro contato com o Mercado Livre veio através do Daniel também. Acho que em 2018 por aí, tipo assim, ele já estava morando em São Paulo, porque o Daniel é de Santos, né? Nós éramos próximos lá em Santos. Acho que foi em 2016, né? 16 ou 17, o Daniel veio para São Paulo. 2016 eu vim morar em São Paulo porque eu sentia a necessidade e me falavam que São Paulo era a terra do dinheiro. Então eu vim buscar esse dinheiro. E aí ele começou essa jornada do Mercado Livre e uma das vezes que ele foi para Santos, a gente tá na praia lá e o Daniel não saía do celular. Não saía do celular. E eu falei, sai do celular, ó, os nossos filhos brincando e tal, não sei o que lá, assim. Não dá, cara. Tem que responder pergunta, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu falei, sim. Cara, tipo, domingo, 3 horas da tarde, olha que sol lindo, olha a sua filha. E ele, não, eu sei, mas a gente ainda vai aproveitar muitos pôr do sol, porque, cara, eu tô no negócio assim, que o negócio tá crescendo e, cara, dá muito certo. Eu falei, me explica direito. Ele, ó, é o seguinte, é assim, assado, assim, assado. Eu falei, assim, assado, tá bom. Aí eu lembro que durante a semana ele me ligou. Ele, ó, amigo, ele me chama de Mica, tá? Ele, ó, Mica, é o seguinte, tu vai fazer tal coisa, tu vai na Galeria Pagé, no 3º andar, no fornecedor tal, tu vai comprar a caixa de som tal e tu vai fazer quantos anúncios você conseguir desse produto. Só não pode ter o mesmo título, então muda tudo. Naquela época a estratégia era essa. Era diferente. Fazia 100, 120, eu 150 anúncios do mesmo produto. Cara, eu Cheguei a fazer bastante. Não sei chegar a tudo isso, mas eu fiz muito. Cara. Eu trabalhava de CLT, eu sou engenheiro civil de formação acadêmica e estava prospectando uma vaga na área. E trabalhava como supervisor de obras numa empresa. E peguei uma obra onde ela era muito parada quando tinha chuva. Eu precisava, quando estava tempo ruim, era a reforma de uma torre de energia elétrica. Então, tipo assim, quando o tempo estava ruim, não tinha trabalho, mas a gente tinha que ficar lá no posto de trabalho, batia o ponto e ficava sem fazer nada. Então, eu ficava procrastinando o tempo inteiro, assistindo filme, assistindo série, programa, estudando, fazia coisas da faculdade, porque até então ainda estava na faculdade. E aí o Daniel me ligou numa tarde, a gente começou a conversar, ele falou que tinha feito tinha pegado um empréstimo com um amigo, né, com o Rafael e tal, que ele estava vendendo e tal, produto tal. Aí eu falei, vou pegar. É porque nessa época, o que aconteceu, Daniel? Eu já estava vendendo muito, mas eu não tinha capital de giro, não tinha grana, então eu tinha que pausar o anúncio, porque acabava o meu dinheiro, e como naquela época era 100% correio, o que acontecia? O Mercado Livre às vezes levava 30, 35 dias, 40 dias para te devolver o dinheiro. Hoje ainda acontece isso com o correio, mas não com esse atraso tão grande nas entregas, né? Aí demanda muito fluxo de caixa, com fôlego, né? Para você conseguir operar com... E nessa época, essa caixa de som, o custo dela era de R$280. E eu não tinha tanto dinheiro para poder investir nesse produto. E como vendia muito... Vendia 500 pau, 600 pau. Um ticket era uma margem absurda. A margem quando tá no começo, cara, qualquer 10 pau é muita grana. Né? Você tá entendendo? Principalmente no começo. E aí o que eu fiz? Para ter mais recursos, eu fui buscar dinheiro. Naquela época, eu estava com o meu nome totalmente sujo, então não poderia buscar em bancos, em nenhuma instituição financeira. Não. Nome podre. Podre, negro, né? E o que eu fiz, Xará? Eu busquei com amigos. Eu montei uma apresentação, falei, olha, é um produto que eu tenho de lucro R$60, você quer dividir o lucro comigo? Levei isso para um amigo nosso, que é o Rafael, e ele aceitou de primeiro, só que nessa caixa de som eu tinha R$120 de lucro, eu não tinha só 60.
E como ele me emprestou um valor alto, eu fui no meu fornecedor e o que eu fiz? Eu negociei para que eu pudesse tirar aqueles R$30 que teoricamente eu pagaria de lucro em cada caixa que eu fosse vender de som, eu tirei do meu fornecedor. Então eu continuei com os meus 100, não mudou minha margem, a minha margem no meu bolso ficou a mesma, porque se tem uma coisa que eu sou muito bom é em negociar. E isso eu tenho já desde os meus princípios. Legal. E aí o Miguel... E aí ele me ligou numa tarde dessa chuvosa e começou a me explicar todo o processo. Ó, tu vai lá na Galeria Pajé, no terceiro andar, pega esse produto. Na época era carregador de bateria portátil, né? Os Power Bank da vida. Até hoje vende isso. Vende muito. É que agora a bateria é mais difícil de vender no Mercado Livre, né? Então você vai subir um anúncio hoje, eles vão derrubar rapidinho, a não ser que você vá fazer de alguma forma errada. E não é isso que a gente hoje ensina e indica. Mas aí, o que eu fiz? Falei, pô, peguei um sábado, que eu não trabalhava de sábado, subi, fiz tudo que ele falou. Cheguei na segunda-feira de manhã, eu comecei a fazer anúncio, peguei uma semana inteira chuvosa, eu cheguei a fazer 150 anúncios dessa caixa. Nessa época você morava em Santos ainda? Morava em Santos. Aí você veio com uma semana em São Paulo assim? Não, nessa época não, isso foi em 2018, eu continuei trabalhando em Santos. E aí eu fiz a minha conta, aí o que eu fiz? Aí o Daniel falou, você precisa de mais contas. Eu falei, caramba, mas 150 anúncios numa conta, 150 anúncios na outra, ele é assim que vende. E o negócio começou a vender. Só que aí começou a cair as réplicas. A gente vendia uma caixa JBL. Escrevia lá, JBL, primeira linha azul, primeira linha vermelha, escrevia primeira, colocava o número 1, 150 anúncios, eu não sei, com 60 caracteres fazer 150 anúncios diferentes, mas nem o ChatGPT hoje consegue fazer o que eu fiz naquela época. Mas era a ociosidade de tempo que a gente tinha, então eu ficava lá, né, treinando. E só que aí começou a cair as réplicas, então eu perdi a minha conta, que era no meu CPF, perdi a conta da minha mãe, perdi a conta de um amigo que eu tinha pego o CPF emprestado. Aí o que eu fiz? Esse negócio aí não vira, pra mim não é, esse negócio não é pra mim. E parei. Eu continuei dando folga na minha faculdade, no meu trabalho. Tipo assim, eu fiz um dinheirinho extra ali, mas isso não me brilhou os olhos por causa dessa dificuldade. Falei, vou ficar pegando o CPF dos outros pra ficar queimando o CPF dos outros e aí tudo mais. Só que aí, em 2019, eu fui conversar com o Daniel. O Daniel já tinha perdido mais de 30 CPFs. O Daniel, a resiliência, né? A persistência. Para quem já está há mais de 7 anos vendendo no Mercado Livre, todos os vendedores começaram com réplicas. Todos. Por quê? Era um produto muito escalável, era um produto que era muito rentável e, claro, tinha demanda. Então, o que nós fazíamos? Ia atrás das réplicas. Só que aí, do meio do ano de 2018 para o final do ano, o Mercado Livre começou a varrer os vendedores dentro da plataforma que vendiam réplicas. Foi uma filtrada. O Miguel foi nessa, eu também fui nessa, só que eu ainda persisti. O Daniel persistiu e ele continuou. E aí a gente parou de falar sobre o assunto. Eu falava com ele, tá vendendo? Ele, pô, Mica, tô vendendo pra caramba e tal. Eu falei, pô, que legal. Eu segui a minha jornada e ele seguiu. Eu me formei, comecei a trabalhar na área e tal, isso. Chegou... Só que lá em Santos eu trabalhava no porto, né? Então pegava muita obra de parada. O que é? O porto não para nunca. Então, por exemplo, uma baixa de uma safra, um armazém entra em manutenção. E aí é uma manutenção que, tipo assim, você tem que acabar em 30 dias, você tem que acabar... É manutenção preditiva, manutenção corretiva e tudo mais, e preventiva. Então você tem aquele mês para fazer. E aí você pinta de uma obra aqui, você vai para outra obra ali, você vai para outra obra ali, você não fica num porto fixo. Você fica rodando de obra em obra. Chegou em foi novembro de 2019. Novembro. Cara, como o Daniel falou, as coisas são, cada coisa no seu tempo e as coisas são de Deus mesmo, Amém. Né? O Daniel me ligou um dia depois de eu ter sido dispensado de uma obra. Acabou a obra, fui dispensado. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa da minha prima instalando um ventilador de teto para ela, assim. Instala para mim, falei, não sei fazer nada, vou instalar o ventilador. Quando eu tô na escada, eu lembro como se fosse agora. Tirei o celular do bolso. Se o técnico de segurança visse aquilo ali... Tava demitido. Em cima de uma escada... mexendo com energia, com o telefone aqui assim, mexendo e falando com ele. Ele assim, amigo, tudo bem? O que você tá fazendo? Falei, cara, agora, sério, agora? Ele assim, e tal. Aí eu falei, calma aí, desci. Ele, então, amigo, seguinte, eu tô vendendo demais, eu não sei o que eu faço,
e eu tô precisando de ajuda, porque meu trampo também tá puxado e agora dezembro a tendência é vender muito mais. Mas calma aí, nessa época você ainda tava trabalhando como CLT ou você já tinha saído? Daniel, eu só fui largar o CLT em janeiro de 2021, já faturando mais de 250 mil reais. Que loucura, por cara. mês. Eu já tinha 5 colaboradores na minha empresa. Meu sogro e minha sogra, eles foram pessoas cruciais para que essa empresa chegasse também no tamanho que ela está hoje, faturando mais de R$1 milhão mês. Lembra que eu falei para você no começo desse podcast que eu andava com meu estoque na rua? Chegou uma hora que eu não conseguia fazer mais isso, porque eu já estava fazendo mais de 30 vendas por dia. O que eu fazia? O meu computador ficava na minha casa, eu morava nos fundos da casa da minha sogra. Eu falava para ela o seguinte: tia, acabou de sair a venda do João, você vai pegar o smartwatch preto e você vai pegar uma película amarela que eu vou enviar de brinde. Eu entrava pelo TeamViewer no meu computador, porque ela não sabia mexer em absolutamente nada no computador. Saiu agora na impressora, olha, acabou de sair. Falei, vai lá e separa e me manda uma foto. Pra ver se ela tava separando o produto certo. Pra ver se ela tava separando o produto certo. Pra quê? Pra eu não ter um retrabalho e não perder dinheiro. E assim eu fazia durante o dia inteiro. Ela ia lá, pegava o produto, separava e ela levava pro meu sogro, que o meu sogro era quem embalava. Então, assim, eu sou muito grato a essas duas pessoas. Animal. Que realmente fizeram a nossa empresa crescer ali, porque eu não tinha nenhuma pessoa que eu pudesse demandar esse trabalho. Eu já estava fazendo muitas vendas e eu ainda era CLT e precisava continuar a fazer com que a minha empresa crescesse. Quando foi em agosto de 2019, Daniel, saiu um smartwatch e a minha fornecedora, ela pedia exclusividade na fábrica lá na China durante 2 meses de cada smartwatch que saía. O que aconteceu? Esse produto chegou no Brasil, na época era o Evo 10. Muita gente que tá vendo aí que vendeu smartwatch vai lembrar desse Evo 10. Ela trouxe pro Brasil com 2 meses de exclusividade. Eu vendi R$93 mil somente desse smartwatch em 7 dias. Caramba. Eu faturei nesse mês R$160 mil fazendo essas vendas do jeito que eu estou te falando. E naquela época, eu não tinha esse dinheiro. Sabe o que aconteceu? A credibilidade que eu tinha com ela foi tão grande que ela começou a me dar crédito. Legal. Pagar depois. Você escalou com o dinheiro dela, na verdade. Com o dinheiro do fornecedor, do importador. Foi assim que eu consegui escalar. Aí foi que eu falei, eu preciso de alguém que seja tão bom quanto eu ou melhor em outras áreas. Foi aí que eu encontrei o Miguel. Aí, nessa ligação, que eu estava na escada, ligando o ventilador, ele assim, então, tô vendendo demais e eu não sei o que eu faço, amigo, vem me ajudar. Ele falou com essa frase, vem me ajudar, vem pra São Paulo, vem me ajudar. Aí eu falei, vem me ajudar como? Ele disse, vem ficar aqui em dezembro, cara, eu te dou R$3 mil aí pra tu vir ficar aqui em dezembro. Aí eu falei, pensei comigo, obra eu não vou conseguir pegar em dezembro, agora é época festiva, ninguém faz nada. Tô aqui sem fazer nada, parado. Já tive o contato, vi que o negócio... Eu já tinha visto que dava lucro, já tinha feito lucro, né? Mas eu não tinha persistido porque é aquela questão. Pra mim, tipo, ficar pegando o CPF dos outros pra fazer isso e aquilo meu já tinha caído. Eu falei, já perdi. Na minha cabeça, na minha crença limitante, eu já tinha perdido a oportunidade. Então... Já passou e agora... Já passou, Então... Quando... Nessa época vocês vendiam, você tinha empresa aberta já ou estava tudo no CPF ainda? CPF não pode falar essas Eu posso coisas. falar aqui? Não. Verdade. Posso falar? Eu acho que pode deixar aberto, cara. Não, eu rodei R$2 milhões no CPF da minha esposa. 2 milhões de faturamento. No Correios, tá? Antes de cara, ser... mas sabe, hoje não deixa mais isso, né? Tipo, começa a faturar 10 pau, já te mudam lá pro ponto de coleta. De dezembro de 2017 até janeiro de 2020, eu era 100% CPF. Aí você fala assim, pô, Daniel, mas como é que você perdeu várias contas e você rodou 2 milhões de faturamento no CPF da sua esposa? É porque o Mercado Livre, o Mercado Pago, ele deixa que você transfira as contas, o que eu acho errado hoje, tá? E não façam isso em hipótese alguma. Ele deixa com que você transfira o dinheiro para qualquer conta bancária. Isso não é certo. E eles precisam atualizar e mudar isso o quanto antes, porque também hoje é uma segurança
para nós vendedores dentro da plataforma. Para evitar as fraudes, né? Porque hoje Amazon, hoje Magalu, Shopee, você só consegue transferir para a conta do CNPJ, ou se você for CPF, para a conta daquele CPF. No Mercado Pago, não. No Mercado Pago, você ainda consegue transferir para outros CPFs. No Mercado Pago, eles estão meio que virando um banco, né, cara? Você pode transferir para onde você quiser, mas eu concordo com vocês. Acho que é mais seguro se você... A gente já tomou golpe, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos anotando essas coisas aí, porque o papo tá rolando, a gente não pode esquecer. Vai acontecendo, é aquilo, né? Hoje a nossa expertise vem de todas as coisas que a gente já deu. Então, a experiência que a gente tem hoje no nosso negócio vem devido a várias cabeçadas. A gente já errou muito, né? A gente já perdeu, a gente já ganhou, a gente já quebrou, já levantou. E isso é o que faz a gente ser o que a gente é hoje. Mas aí, voltando para 2019, eu resolvi aceitar a proposta dele. Falei, vou subir. Aí, só que nisso, acho que era uma quarta-feira, véspera de feriado, algum feriado de novembro. Eu acho que é o de 21 de novembro, dia da Consciência Negra. Eu falei assim, ó, eu só preciso ficar aqui essa semana porque eu vou fazer... Pra você ter noção, eu ainda ia fazer o exame demissional da empresa. Tava super recente ainda. Não, eu tinha saído 2, 3 dias antes, né? Eu já estava trabalhando nessa empresa e, inclusive, um dos nossos sócios que está ali sentado no cantinho ali, a gente trabalha, ele era chefe de bar. Então eu já fazia... Ele vai participar com a gente aqui. Vai. E aí ele era chefe de bar e eu já fazia bico com ele no bar. Então eu já trabalhava de bartender, barman. Nunca ficava parado. Sempre nessas paradas assim, eu já estava fazendo bico. Sempre trabalhei de motoboy e fazendo bico de bartender. Numa dessas, era um feriado que a gente trabalhou num show grande e tal. Eu falei, vou subir. Só segunda-feira eu subo. Aí beleza, chegou segunda-feira de manhã, eu liguei pra ele e falei assim, não vou conseguir subir agora. Por quê? A minha moto era final 9, e novembro eu tinha até dia 30 de novembro para fazer o documento, senão eu ia tomar multa, porque era o mês de novembro, né? Entendi. Placa final 90. Aí eu falei, como eu vou subir e descer com a moto, eu vou de manhã no Detran e à tarde eu tô aí. Aí ele falou, tá bom, me encontra lá na 25. Eu acho que ele não botou fé que eu ia subir, sabe? Tipo assim, eu já tava... vai, me encontra lá. Já tava dando mesmo. desculpa. Mas eu entendo até, porque, tipo assim, eu ia sair, eu ia fazer algo totalmente fora da minha caixinha. Eu tenho hoje... vou fazer 37 anos, até os meus 31, 32, eu nunca tinha saído de Santos para trabalho. Sempre tinha trabalhado, sempre tinha vivido toda a minha vida lá. E era uma coisa que, tipo assim, quando o Daniel saiu de Santos, é uma coisa que, tipo assim, me marcou muito. Porque não foi só o Daniel. Eu tenho, dos meus amigos de infância, tenho alguns bastante, graças a Deus, sou bem abençoado, né? Em questão de amizade. O meu melhor amigo, o que ia ser padrinho da minha filha, se fosse filha... já estava na Austrália, vivendo há 3, 4 anos na Austrália. Um outro amigo meu, da minha turma de melhores amigos, assim, em Londres, há 2 anos. O Daniel para São Paulo. Tipo assim, da minha rede de amizades mesmo, e são amigos de infância mesmo, de longa data. O David eu conheço desde os meus 13 anos, o Amaury que está aqui, que é nosso sócio também desde os 13, o Alex desde os 13. Então, meu ciclo de amizades é muito antigo. E estavam todos saindo. O Amaury tá com vocês mais recente ou ele começou junto com você ali? Não, ele tá mais recente. A gente vai chegar na Amaury também. Tá bom. Então, e aí, eu acho que ele já não botava fé que eu iria. Porque eu briguei muito com ele quando ele foi embora para São Paulo. Eu falei, pô, você vai sair daqui e tal, e não sei o quê. Então, acho que ele não botou muita fé. Só que eu fui, fiz a documentação da moto pela manhã no Detran. Hoje, poupa-tempo, essas coisas saem tudo na hora, né? Na verdade, nem sai na hora. Eu fiz, mas já estava com o certificado, então podia viajar tranquilo, o protocolo. E aí, encontrei ele na Galeria Pagé, tipo, às 3 horas da tarde, acho, 12h30, 3 horas da tarde, na Galeria Pagé. Já fomos no fornecedor, já fizemos alguma coisa, já fomos para casa dele. Na casa dele, já embalei pacote naquele dia mesmo. E 5 horas da tarde... já estava na fila do correio junto com ele. Legal. E aí foi ali que começou a nossa jornada. Salvo engano, 27 de novembro, né, Dan? 26 ou 27 de novembro de 2019. Foi um desses 2 dias aí. E a gente fala que a nossa empresa, ela começou realmente... Começou ali. É a data que a gente comemora o início da empresa. Foi o dia que você subiu pra... Foi o dia que eu subi, que até então eu falo pra ele que ele estava no informal. Ali, eu acho que eu sou o primeiro funcionário dele, então acho que por ser o primeiro funcionário,
virou uma empresa, né? Aí uma empresa. Criou a consciência de uma empresa mesmo. Coloquei esse cara numa enrascada que vocês não têm noção. Naquela época eu já tava colocando bastante dinheiro no bolso, confesso pra vocês. E eu coloquei uma meta pra dezembro de 2019 de R$250 mil de faturamento. Eu acho que é muito importante todos vocês que estão assistindo esse podcast trabalharem com metas, né? Lógico, a meta ela tem que ser uma meta alcançável, mas ela não pode ser uma meta baixa, uma meta fácil de atingir. Você tem que se desafiar para você poder buscar. Claro que você vai ter que trabalhar muito, executar muito. Eu vou falar muito sobre ação e atitude. Legal. E ele falou, pô, mas como assim R$250 mil? Porque quando você pega alguém que tá chegando, que nunca viu esse dinheiro, ou que nunca girou na sua mão... O meu maior salário tinha sido, tipo, R$4 mil. São números que, tipo, irreais. Como assim, cara? Pô, R$4 mil. Eu no ano fazendo 48 mil reais, 50 mil reais, 60 mil, vai com 13º, férias, o que for. O cara quer vender 250 mil reais em um mês. Esse cara que tava duro, fudido há 5 anos atrás. Aquele cara que, tipo assim... Nome sujo. Nome sujo. Não, eu falo isso e eu falo com orgulho. Com orgulho dele. Porque, realmente, a gente passou por diversas coisas. O Daniel é empreendedor desde que eu conheço ele. Ele já me vendeu muita coisa quando nós éramos amigos. Eu já comprei muita coisa. O Daniel é vendedor de sangue, de nascença, entendeu? E ele sempre empreendeu, mas nada nesse nível absurdo. Como assim? Eu cheguei, o cara quer faturar 250 mil reais. Imagina. Ele quer, na época, ele quer faturar um quê? Um apartamento? Pô, o negócio tá indo bem. Tá indo bem. E aí, realmente, ele me colocou numa enrascada. Porque o que acontece? Qual que era o objetivo, né? O meu objetivo. Todo dia 26 de dezembro eu viajo e fico 10, 12 dias fora. Desde 2017. E aí eu falei, Miguel, seguinte, eu vou trabalhar com você até o Natal. Dia 25 a gente não trabalha, 24 e 25. No dia 26 eu estou indo viajar, você vai ficar 100% sozinho. Então ele tinha menos de um mês para pegar o negócio. Só que o Miguel é um cara que você ensina ele uma vez. E como naquela época eram poucos os passos que você precisava seguir, não era tão profissional quanto é hoje dentro do marketplace, ele pegou muito rápido. Coisa de semana ele já estava dominando o negócio. Legal. Só que a gente tinha muitos SKUs. E naquela época eu trabalhava com muitos produtos que eu fazia o quê? O cross-docking, que é a venda com o estoque do seu fornecedor. Naquela época ainda tinha espaço para você fazer um cross-dock. Hoje é muito complicado pela demanda que existe no mercado, muito alta. Então eu anunciava o produto sem ter no meu estoque. Quando vendia, ele ia lá de manhã, comprava, chegava na parte da tarde, embalava e postava todos os produtos. Você imagina um cara vindo da praia, de uma paz. Vai todo dia lá pra Pajé, que delícia, hein? 5h30 da tarde você ia ver o pôr do sol na praia. Eu tenho um apartamento na frente da praia ali. 5h30 da tarde você vai ver o pôr do sol, você vê a galera correndo, você vê o passarinho e tal. Cara, 6h30 da manhã eu tava na Galeria Outro Pajé. ritmo, né, cara? Eu cheguei, teve dia de eu ir 4 vezes. 4 vezes, tipo, 6h30 eu tava, 10 horas já tinha voltado, já tinha ido de novo, 2 horas eu voltei de novo. E teve vez de, tipo assim, o Correio Central, que é no Vale do Anhangabaú, ele é o único correio que fecha às 6 horas da tarde. Porque geralmente é 5, né? Todos, bom, se alguém conhece algum, pode colocar no comentário aí abaixo aí, mas o do Vale do Anhangabaú, 6 horas da tarde é o único. Então teve vez de não dar tempo de chegar às 5 horas no correio, que era do lado de casa, 2 quadras, literalmente. Eu teve que voltar pro Vale do Anhangabaú para postar no dia. Mas não foi uma, não foi 10, foram várias vezes. Teve muitas vezes de eu falar assim, não, eu nem vou voltar para casa. Eu ficava na escadaria de emergência da Galeria Pajé, catando papelão e embalando o produto ali na hora para ir direto pro Mas isso já mostra a sua mudança de mentalidade, né? Sua resiliência para, não é fácil, né, cara? Não, eu vou falar uma coisa para vocês agora. É aquilo. A mentalidade, ela é fundamental. E durante muito tempo, eu tirei muito sarro do Daniel. Muito sarro. E muitas pessoas e muitos amigos nossos tiravam sarro dele. O coach.
Olha lá, vem o coach. Ele vinha com aquele negócio de mentalidade, o coach, o papo de coach, o papo de coach, olha lá, tá vendendo, olha lá, me chamavam muito de pastor, olha o pastor aí querendo vender alguma coisa pra nós. Então... Nada contra pastores, tá? Eu sou católico, mas eu dou muito valor a toda e qualquer religião. Mas a questão do bullying, da tiração de sarro, da amizade. Entre amigos também, sim, né? E as pessoas mais próximas de você vão ser as que mais vão desacreditar de você. Então você tem que sair realmente da casinha para fazer a coisa acontecer. Você tem que mudar de ambiente, você tem que sair. Eu precisei mudar de cidade para poder realmente sair da casinha, Miguel. E aí hoje eu falo com todas as letras, é o que eu falo, eu morro de orgulho dele, e ele mudou a minha mente, ele mudou a minha mentalidade. E foi num ponto onde, tipo assim, era o ponto que eu menos acreditava que eu ia conseguir. Eu tinha acabado de me formar, eu tava com um diploma, um sonho na mão, cara, um diploma de engenharia civil na mão, pronto para ir pro campo, 13 anos de experiência trabalhando em obra. Entrei numa obra como ajudante e cheguei até supervisor. Trabalhei do lado de grandes engenheiros, de gerência, órgãos públicos. Trabalhei com licitação de órgão público, a Codesp, que é a empresa que administra o Porto de Santos lá. Eu participava de licitações. Eu participava de licitações que eram contratos de R$500 mil ao ano. E eu achava aquilo, nossa senhora, hoje a gente faz isso em 15, 20 dias dentro da nossa empresa, entendeu? Então, essa mudança de chave eu devo muito ao Daniel. Quando ele me trouxe, e não só o Daniel, tem coisa minha que eu aceitei, né? Eu vim, Sim. Eu peguei a minha moto, eu vim até aqui, eu aceitei ficar 3 meses dentro da intimidade dele, morando dentro da casa dele, não tinha um quarto a mais, eu fiquei no quarto da filha dele, a filha dele dormia no quarto dele, e eu aceitei ficar ali dormindo no quarto da filha dele durante um período. E a sua família nesse tempo estavam em Santos? Na época eu era divorciado, na época eu estava divorciado, eu namorava com a minha atual esposa hoje. Entendi. E a gente está chegando no ponto da minha esposa, que ela foi a nossa segunda funcionária. Legal. Né? Aí, nesse dezembro... Então, só voltando a essa questão, o Daniel conseguiu mudar a minha mente, porque é aquilo, né? É osmose. Eu comecei a andar com o Daniel, tipo assim, já andava muito, mas era aqueles finais de semana, era em curtição. Eu comecei a viver essa rotina do Daniel. O Daniel era aquele cara pilhado, acelerado, nós temos que fazer isso, a gente tem que fazer isso, vai lá, busca. E é uma questão que você fala assim, eu vou 4 vezes na Galeria Pagé hoje. Eu vou, volto. A gente vende um produto que é aquela raquete elétrica de matar mosquito. Uhum. Você pode procurar aí no Mercado Livre agora lá, que o cara que mais vendeu lá, ele só tá com esse posto hoje porque a gente parou de vender esse produto, porque dá muito defeito. Exatamente. A gente, para embalar aquilo, cara, era essa questão de mentalidade. Vou colocar uma historinha que eu gosto de contar, que eu acho maravilhosa, isso aí ficou guardado dentro de mim, para você ver como tudo depende de um ponto de vista. A mudança de mentalidade tem que ser o primeiro passo para você conseguir construir um império na sua vida. Na sua vida, na vida da sua família e das pessoas que estão do seu lado. A história que eu vou contar agora, eu guardo com um carinho muito grande. E é totalmente... São histórias como essa que eu vivi estando do lado dele, que me fizeram mudar. Eu chego a me arrepiar agora de contar. Esse cara me ligou 7h30 da manhã, falando assim, ó, hoje é meu dia de sorte, Mica, hoje é meu dia de sorte. Eu ainda não tinha saído de casa, ele já saía às 5 horas da manhã, porque ele ia fazer a rotina de CLT dele, e no meio dessa rotina ele encontrava tempo para me encontrar em algum lugar, geralmente no centro, ou ele voltava para casa, mas nesse dia específico, 7h30 da manhã, eu tava no computador imprimindo já as vendas, para saber o que a gente tinha de estoque já, o que não tinha, o que eu ia pegar para sair, para ir buscar. Aí ele falou, Mica, hoje é meu dia de sorte, hoje a gente vai vender pra caramba, hoje é meu dia de sorte. Tu não acredita, eu acabei de achar R$20 no chão. Aí eu falei, caraca, sério, mano? Pô, que da hora. Aí ele me vira a câmera do celular, olha aqui. Quando eu olho pro chão, era um monte de caixa de papelão. Daniel, tem gente que acha que hoje é difícil, né? Só que hoje a gente tem a informação, hoje a gente tem o conhecimento, isso tudo na internet. Qualquer pessoa pode falar fluentemente estudando durante 6 meses no Google inglês. Você fala fluentemente. Você quer pagar esse preço? Se você pagar esse preço, você vai se tornar um expert em falar inglês e daqui a pouco você pode dar aula sobre isso. Eu fiquei 2 anos pegando papelão no lixo, reciclando, porque qual que era o meu objetivo naquela época? Era rentabilizar mais o caixa da minha empresa para que eu pudesse sim
todo o dinheiro que eu fizesse a mais, reinvestir na minha empresa, para que ela pudesse crescer. Então, e isso é uma história tão simples, né? Tipo assim, se a gente for contar numa roda de amigos, vira algo que a gente vai rir e vai se divertir. Talvez um meme, né? Mas aquilo me marcou bastante, porque é verdade. Era uma embalagem que a gente, para embalar um daqueles smartwatches, a gente pagava acho que R$1,30 ou R$1,40 em cada caixinha de papelão. Ele tinha achado caixas bem semelhantes, umas 30 caixas bem semelhantes. Mas, cara, ele achou papelão. Quando que você vai achar que você vai receber uma ligação e falar que o cara falou assim pra você, nossa, eu acabei de achar R$20 aqui na rua, e aí quando ele olha pro chão é um monte de papelão. Cara, como é que você consegue enxergar dinheiro naquilo? E isso é o que eu falo, mudança de chave, mudança de mentalidade. É uma piadinha, uma brincadeira, mas aquilo ali me marcou muito. Falou, e é verdade, pô, ele achou R$20, a gente paga R$1,30 em cada caixa. Né? Então, a mudança de chave, a mudança de mentalidade veio a minha graças ao Daniel Bontempi. Ele fez essa mudança em mim no dia a dia. E foi muito rápido, foi coisa de 2, 3 meses, a minha mente, eu já não, em 2 meses, no dia 26 de dezembro, quando esse cara saiu de férias, eu fiquei 12 dias sozinho. Eu era que ligava pra sogra dele e falava assim, tia, imprime tal etiqueta, na gaveta tal tem tal produto. A casa dele já não tinha mais cozinha. Você abria o paneleiro, era estoque de produto. Você abria embaixo da pia, era estoque de produtos. A mesa da cozinha dele era onde a gente embalava os produtos. A sala dele... Eu tenho... coloca um corte depois aí. A gente tem foto do tapete da casa dele. Eu separei todos os smartwatches, um do lado do outro, colocava etiqueta em cima. Era a sala dele. O Daniel ia dormir 10, 10 e meia da noite. Tipo assim, eu ficava na sala assistindo um jogo, testando produto. Falei, eu tô assistindo o jogo aqui, vou ficar parado assistindo o jogo, olhando pra cima? Não, já vou testar nos produtos, amanhã eu vou ter que testar antes de mandar. Por ser produto eletrônico, todo mundo sabe que eletrônico dá muito problema, dá muita troca. Naquela época a gente já sabia disso. E a gente testava produto por produto antes de enviar. Caramba, então, cara. Cara, eu tô falando que a gente chegou uma época de estar fazendo 200 vendas por dia lá e eu testava, eram 200 eletrônicos e eram 200 vendas por dia. Como a maioria no começo, a gente trabalhou até ali mais ou menos 2021, 100% eletrônico, né? Hoje eu devo ter minimamente ali uns 2 a 3% de eletrônico. Cara, eu não quero trabalhar, eletrônico é bem complicado, principalmente para quem está começando a vender dentro do Mercado Livre hoje. A plataforma ela é extremamente delicada quanto a isso. Ela dá uma atenção muito especial para o comprador, para a experiência de compra, e você precisa tomar muito cuidado. Toma cuidado com os smartwatch, com o eletrônico. Essa questão da mentalidade ela foi fundamental. Quando o Daniel saiu de férias no dia 26 de dezembro, que eu fiquei sozinho, que eu ligava para a sogra dele, falava para ela separar, para isso, aquilo, eu já via o negócio como meu. Eu já tinha o negócio para mim. E o Daniel, ele chegou em mim e falou assim, ó, abre uma conta e o que você vender, você anuncia todos os produtos que você vender é meio a meio. Olha foi só, presta atenção. A nossa primeira sociedade. Daniel, esse convite eu fiz para várias pessoas. Entendi. Nenhuma delas aceitaram a não ser esse cara. Então assim, tomem bastante cuidado quem são as pessoas que estão do seu lado. Pensem muito bem nisso, porque vai ser crucial para a sua escala e você vai precisar de pessoas para que você possa sim fazer a sua empresa crescer. Não tem como. Sozinho você pode ir longe, mas acompanhado você chega onde você quiser. Então você precisa de pessoas que sejam tão bom quanto vocês ou melhores em outras áreas.